Fala pessoal, beleza? Aqui é o Bin. Eu tô aqui para falar de uma coisinha que a gente fez semana passada. Eu e mais três amigos, a gente bateu um papinho sobre futebol aqui e a gente resolveu gravar e colocar aqui no YouTube para vocês discutirem também entre vocês. Então eu selecionei algumas partes aqui do que a gente conversou no dia, né? Eu, Joacir, Daniel e Bruno Liro, né? Nós temos algumas coisas em comum, somos São Paulinos, fazemos parte de um grupo de WhatsApp que foi derivado de uma comunidade no Orkut, que era a principal do São Paulo na época. Inclusive, a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas, a gente selecionou aqui alguns trechos da nossa conversa. A gente falou sobre a base do São Paulo, sobre jogadores que poderiam ser aproveitados no time principal e não foram por N motivos. A gente conversou um pouquinho sobre o calendário também para esse segundo semestre, pós-pandemia, o fato de poucos jogadores do São Paulo terem sido infectados com coronavírus e terem mais tempo livre para poder trabalhar, né, para poder treinar, entre outras coisas. Então eu vou pedir, primeiro, que você se inscreva no nosso canal. Segundo, dê um like nesse vídeo e comente o que você achou, se você acha que a gente pode melhorar alguma coisa e tudo mais. E assista. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Aí, na zaga, aí ficou o quê? Fica Gleison e o Lianco. Rodrigo, ou Gleison e o Diego Carlos? Pode ser o Diego Carlos, porque o Lianco ele ainda jogou, né? O Diego Carlos. É, Sim. O bem Luizão também, pensado. que foi pro Porto, né? A gente... Na lateral você consegue jogar. Você mencionou o Emerson, tem o Auro também, que não jogou. Teve chance do São Paulo também, né? Sim, teve, né? Mas aí o Muricy do nada tirou, né? Né? Mas daí, vamos passar pra ele essa crítica aí. Então, Esse pô, o aí. Farias deveria ter tido mais chances. Eu acho, na minha opinião. A Respeite. pressão, a pressão no Militão que fizeram foi um negócio assim absurdo. E ficavam esperando qualquer mínima falha para dizer aí, estão fazendo gambiarra, estão fazendo invenção. E, pô, o Militão, comparado a todas as tralhas que passaram na lateral direita do São Paulo nos últimos anos, depois da saída do Cicinho, até do Ilcinho também, que fez um trabalho digno na ala do São Paulo, foram foi um abissal de diferença entre o que o Militão entregava o justo que ele poderia fazer, uma solidez Pouco defensiva mais que a até. gente não via há tempos, e ainda dava um desafogo às vezes no ataque, aquelas passadas largas dele, de levar a bola até o final da linha de fundo e trazer de volta. Assim, para aquele time de 2018 que era limitadíssimo, que o Aguirre tirou leite de pedra, o Militão era um diferencial, E muito Só entendeu? que técnico, né? quando ele saiu, quem veio pro lugar dele, né? Bruno Fezes. E vamos lembrar, o Militão tinha 19 anos, ele entrou numa roubada que foi antes com o Dorival para salvar o time do É, rebaixamento, e ele parecia que era profissional há, sei lá, 5 anos. Assim, é. jogava com uma calma, uma frieza, assim. A partida que ele fez contra o Flamengo, naquele 1-0 lá com o gol do Everton, aquela partida dele foi Ele é monstruosa. sensacional. Monstruosa. E era um jogador que eu apostava minhas fichas, assim, colocava a mão no fogo que ele ia vingar, ia subir, ia fazer sucesso, como fez, né? E ainda tem muito, muito, muito. Era cobrador de falta, cobrador de pênalti na base. Muito diferente, muito diferente. Primeira opção do banco do Real Madrid quando existe alguma saída de zagueiro já é o Militão. E a É, gente sabe que o Zidane é meio chato com esse tipo de alteração, com esse tipo de colocar esses jogadores dessa forma. E ele entrou no jogo contra a Real Sociedad. O gol que o Real tomou não teve qualquer falha dele, a falha foi do Carvajal. Então, assim, é um cara que ganha muito por cima. Teve uma disputa dele com o William José que ele ganhou do William José. Então, assim, a gente sabe que o William José por cima é um cara chato, é um cara que
que é grande e ele faz bem o trabalho de dar a casquinha, né? Então, assim, e o cara tem o quê? Tem 21 anos, o Militão hoje. É jogador aí para 10, 11, 12 anos fácil no Real, sendo bem trabalhado, né? Cara, assim, na época que o Matheus Reis nunca foi um primor, né? Na época que ele tava aqui, né? Ele não é até hoje. Ele tá bem assim no Rio Ave lá, mas, pelo amor de Deus. Mas assim, eu lembro de ter ficado com muita raiva, porque o São Paulo já tava com problema financeiro na época e trouxe o Mena. Eu falava, se é pra trazer o Mena, fica com o que tá. O Mena foi bem com o Balsa, foi bem decente. Eu gostava muito do Mena. Eu achava o Mena bem decente, bem sólido, subia na boa, fazia Cumpriu o papel lá, né? taticamente assim muito bem, muito bem. Mas Não. não, longe de ser, longe de ser. Eu assim, muita gente vai achar que eu sou louco e não sei o que, mas eu prefiro ele do que o Reinaldo. Pela questão que o Mena te entrega mais taticamente. Ele cobria melhor, fazia uma cobertura melhor de defesa. Que pra mim é o grande problema do Reinaldo, por mais que o Reinaldo entregue mais ofensivamente. A gente também Sim. está numa escassez também de lateral esquerdo, né? Que é complicado. A gente tem Reinaldo, que não é o primor dos laterais esquerdos do Brasil, mas A nível Brasil é bem ok. a gente brinca, né? O feijão com arroz. Chega forte na frente, tá bem na questão defensiva, melhorou demais. Esses dias eu vi o replay daquele São Paulo e Cruzeiro e São Paulo, na verdade, Nossa, de 2015 pela não fala Libertadores. isso. pelo Foi, amor de foi uma Deus. partida deplorável dele. A gente perdeu aquele jogo quando ele não saiu do intervalo. Não, o Sim. Milton Cruz, na frente dele, vendo aquilo ali, o cara. E o mais não, incrível, ele foi sambado pelo Marquinhos. não, o Marquinhos e o Damião caíram nas costas dele também. Damião que fez o gol, né? E eu não sei como o São Paulo se livrou de ter pego uma goleada. Assim como o Cruzeiro se livrou de ter pego uma goleada no primeiro jogo, porque o Fábio estava numa noite absurda. Centurião jogou muito. Centurion tava on fire naquele dia. Ele o Pato perdeu muito gol. Tava louco. O São Paulo perdeu muito gol. Teve um lance que o São Paulo perdeu em cima da linha, praticamente. E no segundo jogo a gente sabia que o São Paulo ia tomar um gol. E, claro. que a jogada iria ser pela esquerda. E foi. Foi. Eu lembro no grupo, a gente ficou falando direto. Os caras vão jogar por lá. A gente falou os caras uma semana vão jogar antes. por lá. E Sim. Foi por lá. Aí o Marcelo Oliveira, que é o entusiasta da reforma agrária, como bem o Daniel sabe, que o pessoal da DPF fala, foi muito esperto, porque o que ele fazia? Ligação direta nas costas do Reinaldo. O Reinaldo não volta, né? Ele aproveitou a chance que teve. Com certeza. A chance apareceu para ele, tô aqui e vou fazer por onde? Tá fazendo. Eu acho que tá fazendo. E é um cara que parece ser de grupo. É um cara que o grupo gosta dele. Então, Sim. assim, é um... mais ou menos isso. É o Denilson Show de 2002 no elenco atual, entendeu? A questão do São Paulo ter números mínimos de jogadores infectados, eu acho que passa muito pela questão da profissionalização, do sentido profissional que a gente tem hoje no São Paulo. O Diniz, Daniel Alves, Juan Fran, Volpi, são caras que a gente vê que privilegiam a questão profissional, que a gente vê que pecam até pelo excesso, às vezes, do tão profissionalismo que são. E eu acho que isso acabou linkando no grupo, e os caras viram que, para ter chances no time, para fazer o São Paulo voltar a ter alguma coisa, os caras tinham que se ligar, tinham que partir também deles, entendeu? O Corinthians, a total falta de comando do Corinthians está refletida nisso, está refletida no elenco. Um elenco com mais da metade dos jogadores infectados. E o São Paulo, eu achava que o São Paulo ia ter bem mais do que teve, e me surpreendi e surpreendi positivamente. Como o Bin falou naquele momento, o São Paulo pode ter dado um passo à frente do que os outros nesse sentido, de não ter que precisar de tanto tempo para recuperar jogadores vindos de uma pandemia.
vindos de uma doença. Nesse ponto, eu acho que tem muito do dedo do Diniz, do profissionalismo que tá querendo imperar agora no São Paulo, né? Sim, o elenco, a gente vê que o elenco tem um clima muito bom, né? E tem jogador que ele tem a liderança não só por jogar muito, mas também pelo peso, pelo profissionalismo, mais ou menos como o Kaká era, né? Quando o Kaká veio em 2014, ele arrumou o time pelo Pela liderança. exemplo, pela liderança, por exemplo, né? Que era o cara que mais Exatamente. corria, todo mundo falava isso, né? Eu, eu não acho que, por exemplo, muita gente não gosta do Gabriel Novaes, mas eu aproveitaria o Gabriel Novaes. Eu acho que o Gabriel Novaes eu não entendo até hoje. Acho que deve ter algum rolo com o Eu acho que empresário. tem algum problema, eu acho que tem algum problema extracampo do Novaes. Eu também acho, tem coisa de empresário. Porque ele assim, ele era pavio curto. Você via em jogo da base que ele era estilo Luiz Fabiano de partir pra treta, né? Ele Ele era foi nessa. para ele foi para Espanha Nessa jogar pegada. divisão inferior, assim, o cara não se criou na terceira divisão da Espanha. Tipo, alguma coisa rola com ele, né? Alguma coisa. Entra, entra, ele entra no mesmo problema que o Cássio. Ele entra Pode ser. Só que na não mesma tão vibe que o explícito. Cássio. A Quem sabe ele entra. princípio, eu imagino que se não vier ninguém, que eu acho que não deveria vir, vai abrir um espaço perigoso pro Diniz, que já tentou usar o Elinho uma vez no lugar do Antony, o Elinho volta. Tenho medo disso. Eu acho que o Pablo entra. Pablo vai e entra com Pato e Pablo. Eu acho que vai entrar Com com o Pablo. dor no coração, eu tenho plena convicção de que o Diniz vai botar o Pablo. Ele vai colocar o Pablo. Cara, tem Ele que vai lembrar que colocar o o Pablo. Rojas volta também. Não, mas como que o Rojas vai voltar? Ninguém sabe como o Rojas vai voltar. Não dá pra E saber. outra. Não, e assim, e outra, ele tá sem Total, 2 anos sem jogar. dinâmica. Ele vai voltar lá pra. Se for muito assim, positivo, ele vai voltar, sei lá, em setembro. A- o departamento médico já falou que o Rojas tá ok, já tá apto pra voltar treinando, né? Mas assim, eu não boto uma fé em nada nele, não. Eu coloco ele como um plus ali, Também eu não, não. não coloco em nada, não sei nem como é que ele vai voltar, se ele vai aguentar ser ponta, não. E aí Assim, sabe lá. eu tava revendo uns lances dele. Para esse time do Diniz, ele seria aquele ponto um pouco fora da curva, do drible, né? Da Do chegada na linha de quebra-linha, é. fundo. Isso ele Porque faz bem. ele não é um ponta burro. Ele é um cara, ele Não era, é, né, um cara não é, não é. veloz, só que ele sabia o momento certo de tocar, o momento certo de cruzar. Ele era muito esperto nesse sentido. Ele era, Principalmente, João, ele sabia a limitação dele. Ele não sim, fazia nada além daquilo que ele podia fazer. ele Ele sabia que cadenciava ele ia muito. passar por 3, 4 de uma só vez. Então, o que ele fazia? Ele tentava puxar a jogada para fazer aquilo que era mais prático de se fazer. Sim. E isso no time do Diniz hoje, eu acho que cai bem. Por muitas das vezes, o Anthony é um baita jogador, mas por muitas das vezes, algumas jogadas foram perdidas pelo excesso de preciosismo do Anthony Até pela idade, né? a gente cansou de falar que muitas vezes, quando era para ele chutar, ele cruzava, quando era para cruzar, ele chutava. Assim, Chutava ele não. fraco, né? Isso, ele Mas não tinha uma noção do que fazer. O Rojas, é claro, é limitado, não é o ponta dos sonhos, mas é aquilo que se assemelha ao ponta que a gente sempre fala. O Andante, lá no grupo, é um cara que sempre fala isso. A gente usa um 4-3-3, mas com pontas que não sabem ser pontas. É. Assim, qual é a efetividade dos pontas que nós temos no Brasil? O que eles entregam para a gente? O Flamengo mostrou isso esse ano, no ano passado, desculpa. O Bruno Henrique jogava por vezes de ponta ali pela esquerda, mas sempre entrando em facão, sempre fazendo também era o no meio e tal. 4-4-2, né? Era no Era. Isso, 4-4-2. 4-4-2 antigaço. entregava bastante. Mas aí que a gente fala, quando o Abel, saudoso Abel Braga, meteu o sistema de pontas, o que o Flamengo rendia? Não rendia nada. E você vê que o time do São Paulo é um time que cria bastante chance. Tem um monte de dado aí que mostra isso. Precisa de um cara que foi a bola pra dentro. Pra mim, o Pato não é esse cara e o Pablo também não tem se mostrado esse cara. Mas poderia ser. Esse ano a gente está com um fenômeno interessante. O São Paulo está criando muito e
agora voltou a fazer gols, né? Parece que deslanchou, mas aí teve a parada. Aí teve parada. Mas assim, o problema, eu não sei qual é o problema maior. A gente tem um time que não cria tanto e que quando cria perdia gol, ou um time que cria muito e que perde chances de gol absurdas e acaba perdendo jogos, como foi essa questão do jogo do Binacional, ou não ganha, como foi o jogo do Corinthians. Porque a quantidade de chances que o São Paulo cria é absurda. É absurda. A gente pegava o time do Cuca como exemplo, pelo amor de Deus. Meu Deus. O jogo contra o CSA, o jogo no Morumbi, não foi esse, na verdade foi o jogo contra o Goiás. Foi uma coisa medonha. Foi uma coisa medonha. Não foi a pá de cal, né, do Cuca. O CSA também foi, empatou na cagada do Reinaldo lá. Porque o CSA eu não cheguei a assistir. Eu tava viajando, eu não cheguei a assistir. Eu vi o do Tava em Goiás e loco. tive o desprazer de assistir o jogo do Goiás. Pelo amor Foi de uma Deus. coisa sem noção aquilo ali. Entendeu? E são praticamente os mesmos jogadores que estavam naquela época. É verdade. Então, assim, aí chega o problema. Se a gente tem um 9 minimamente empurrador, como o Joacir fala, o cara que vai estar lá para empurrar um Cano da vida do Vasco, empurra. A bola vai chegar, ele vai empurrar. O São Paulo, o a nosso gente 9 teria era uma pra perspectiva ser. muito maior. O nosso 9 era pra ser um cara que eu falava há muito tempo, que era o Marco Ruben, né? O Marco Ruben era um cara que, se viesse, entraria assim no hall de queridos, assim como o Calheri entrou em pouco tempo, porque tem um estilo bem parecido, é um cara inteligente em campo, não era um cara caro e é um cara de grupo, é um cara que você vê que no Atlético Paranaense ele chorou, o elenco também chorou, que ele era um cara bastante querido. Mas vamos voltar o que foi conversado aí sobre a parte do Antony. Assim, eu acho que talvez talvez o Diniz tenha que mudar a visão dele de como que o time vai ser, porque não vai dar para continuar com aquele mesmo esquema fechadinho e encaixadinho que tava. Com o Pablo a coisa muda um pouco. Então, eu acredito que esse São Paulo que a gente viu, infelizmente, a gente não vai ver mais. O da partida da LDU vai ficar com aquele gosto de quero mais. Agora, E a saída do Antony pode ser o segundo maior problema do Diniz se outro jogador que tá nesse time sair, né? Porque tá tendo no G1 apareceu aí no Globo Esporte, interesse do Ajax no Igor Gomes. Aí eu acho que não tem substituto, cara. não. Uruguacho. Cara, seria muita loucura pensar no Carneiro fazendo a do Antony? Exatamente, a do Antony não dá, mas eu acho que ocupando o lugar que ele vai deixar, não no campo, mas entre os 11, talvez você possa pensar algum encaixe. Com o Aguirre ele jogou assim, né? Jogou bem. Às vezes quando o Aguirre colocava ele Trellis, eles era muita força física, eles revezavam, né, para ver quem não achava marcando. o Carneiro ruim no ano com o Aguirre, para falar a verdade. Eu até que gostava do time jogando com ele. A gente falando sobre isso, e um ponto interessante que a gente acabou não abordando. O Diniz não tem qualquer pudor em botar moleque para testar. A gente já viu isso. Sim. E a gente vê que, com certeza, o Brasil vai seguir a mesma situação que ocorreu nos países de fora da Europa, principalmente, a questão das 5 substituições. Então, a gente vai ter uma possibilidade de ver em campo esses moleques, e os moleques vão ter a grande oportunidade de mostrar, a gente tem condições, o São Paulo não precisa ir atrás de jogador meia boca, porque é a chance da vida deles, velho. Com certeza. Sim, com certeza. Aquele negócio que há males que vem para o bem, né? Esse pode ser o ponto-chave de mostrar para o São Paulo que por que eu posso fazer jogador só para vender se eu posso usar os moleques aqui para jogar? E por que eu preciso pagar absurdos em jogadores meia boca? Cara, pagaram 6 milhões de reais em Everton Felipe. Por que eu vou gastar 6 milhões de reais em Everton Felipe se eu posso pagar salários para o moleque da base que vai me entregar mais? Entendeu? É esse tipo de visão. Não só pro São Paulo, né? E o Igor Gomes, eu sou fã desse moleque desde do time da Copinha.
trabalho dele desde a época do Jardine era uma coisa assim, sem igual. Ele evoluiu muito. Ele teve um problema de lesão aí parecido com o do Kaká. De início ele não era titular e depois quando ele começou a progredir, foi assim, uma evolução Aquele time do meteórica e Diniz sensacional. que não ganhou a Copinha, eu acho que foi um dos melhores times que eu já vi de Copa São Paulo. Jardine. Do Jardine. Jardine, isso, desculpa. Acho que foi um dos melhores times de base que eu vi, que infelizmente acabou não ganhando a Copinha. A gente até conversava no grupo, né, que aquele time tinha ganho praticamente tudo, Né? só não ganhou a Copinha e pronto, a galera já começou a cair em Amassou o cima de Flamengo. pau. Nossa, Amassou o caíram. Flamengo. Amassou Injusto sem dó pra o Flamengo. cacete aquele gol de escanteio, né? Logo em seguida o Toró Sim. meteu uma na trave que se entra, o jogo ia ser completamente outro. Tem vários jogadores que podem subir e serem utilizados. E por isso que eu falo, eu acho que o semestre vai ser muito curto. Não sei se Libertadores volta. Não acredito que Libertadores volte. Se voltar, pode ser que seja no molde da Champions, não sei. Comebol muito omissa, né? Não fala nada. Não, e também não tem como você projetar, porque o Peru tá da forma que tá. No Equador tá da forma que tá. O Não Chile tem só como. tá aumentando os casos. Os casos de Covid no Chile só estão aumentando. A Argentina, depois de liberar a abertura, o pessoal começou a fazer protesto contra a quarentena, não sei o que, começou também a disparar um pouco os casos. Então, assim, não tem como Não tem como ter fazer a Champions Libertadores esse igual, ano. porque parou na fase de grupos. A Champions ainda tá no final, na reta final. E assim, não tem como você colocar todos os times pra jogar no Uruguai. Não dá. E outra, você vai levar os caras pro Uruguai começar tudo de novo, ou pro Paraguai ter uma exposição? Não tem como. Não tem condição. como. Nem pra outro Então, assim, lugar. Que país vai sim, aceitar? A gente sim, tem 4 jogos ainda para serem feitos de classificatória. Então, sim, multiplica isso sim. por todos os grupos. Não é viável. Não tem viabilidade nisso. Não. Sim. Aí, assim, como vai ter, sei lá, se a gente for pegar aí, vai ser pros times paulistas de agosto pra frente, a gente vai ter, sei lá, 4 meses de futebol, 3 meses de futebol. Não tem pra que comprar jogador. Não tem. Porque Não o brasileiro, muito provavelmente, não acredito que vai ser de pontos corridos. Ainda tem Copa do Brasil, então vai ser praticamente tudo mata-mata. Então não tem sentido Mas tem pra que você. vender. Então, aí por isso, vai como vitrine, tá no final aí do mandato turbulento do Leco, né? Que começou bem na ideia com Balsa de um time guerreiro, um Pra time pegar uma aguerrido, um identidade. time. E depois deslanchou com o populismo e voltou de novo, né? E é isso, dar chance pra molecada, entrosar esse time nesses 4 meses, porque o entrosamento não vai ser o mesmo, e fazer um celeiro de jogadores para 2021, o São Paulo ter uma estrutura econômica um pouco melhor e molecada aí já integrada com a base e com a base principal, né, com o time principal e ter um dinheiro em caixa para contratação pontual de um jogador que venha de fato para resolver, né? A gente tá meio nebuloso também no que vai acontecer na Série B por N motivos, né? Os times não têm o dinheiro que os times da Série A têm, isso é lógico. A situação do Cruzeiro esse ano é uma situação nova para os times grandes que caíram, porque é o time que vai chegar com a menor cota de TV da história dos times grandes que caíram, além da confusão extracampo, que até os próprios ex-jogadores do Cruzeiro falam que isso interfere nessa questão. Então, assim, a gente tem uma visão um pouco nebulosa. O Cruzeiro, se não tivéssemos o problema da pandemia, o Cruzeiro ia entrar com toda certeza como o time que não ia subir, por todos os problemas que a gente já via, e por alguns times estarem jogando mais do que o Cruzeiro estava jogando, mas da visão mais geral, alguns times, essa parada pode ajudar alguns times. O próprio Cruzeiro, com o intrépido Ederson Moreira no comando da equipe, Ponte Preta, nessa parada, contratou 3 jogadores do Mirassol, Neto Moura, Camilo e mais um que eu me esqueci, o próprio Guarani. O Guarani vinha de uma boa campanha no Paulistão, mas acabou perdendo 6 jogadores do time titular, entre eles E o lateral esquerdo, o Santos quer, né?
E já perdeu o lateral esquerdo, já perdeu o Júnior Todinho e perdeu mais um jogador, que eu esqueci o nome agora, que simplesmente eram donos de 60% dos gols do Guarani no Paulistão. Então, assim, essa parada mudou tudo que a gente poderia falar. Menção honrosa eu faço a Lisca Doido no América Mineiro, que, que tem o Giovani, como a gente pontuou, tem Lucas Cal também no time, por vezes jogando de Mateuzinho. volante, e, e tem o Ale volante, que passou muito tempo no Cuiabá, Esse moleque é bom. e ele não é moleque, tem 30 anos. Ah, não, eu confundi. Tinha um outro jogador que era Tem um novo. moleque da base que parece que- até fisicamente com ele, de fisionomia, inclusive. Eu esqueci o nome dele Tem um também. O outro, eu moleque esqueci o entrou nome metendo dele. gol na Série B ano Sim, passado. sim. Ele estava sendo disputado até pelo Cruzeiro e pelo Atlético, se eu não estou enganado. Isso. Então, assim, então tá muito nebuloso, muito nebuloso. O CSA voltou aos trabalhos hoje, fez até um vídeo com o pessoal em respeito às vítimas, né, do Covid. Confiança, que vinha numa pegada boa, tá voltando também. Mas, assim, é difícil a gente cravar. Hoje a gente não tem como cravar. Quem é que vai voltar melhor, quem E que vai ter chances. o Ronaldo do Santo André foi pro Vitória, não foi? O atacante? Não vi. Acho Acabei que não foi, eu vendo. acho que, Depois eu vou dar acho que foi. uma olhada. O E o Vitória vinha... Cuiabá é bom a gente. E do Cuiabá é bom a gente acompanhar o Rafael, né? Outro bom volante da base aí que foi para que vai lá. ter chance aí, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu sou amante da Série B. A Série B entrega aquilo que ela promete. Jogos ruins, Emoção. às vezes, emoção, estádios com iluminação ruim. E aí, gostou? Então, relembrando, dê um like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos bacanas como esse. Valeu!